Então, beleza, pessoal. Na aula passada a gente começou a falar sobre modulação em frequência, né? Modulação de frequência. E hoje a gente vai terminar, certo? A gente vai andar um pouquinho mais rápido, porque eu não vou fazer exercício, né? Mas a gente faz exercícios nas outras aulas, não tem problema, ok? Então a ideia básica, né, da modulação em frequência é a gente poder trabalhar, né, variando a frequência de acordo com um determinado sinal, né? Se o sinal aumenta, né, de valor, você aumenta a frequência, certo? Se o sinal diminui de valor, você diminui a frequência também, tá? Só que, antes de trabalhar com a modulação de frequência, na verdade, a gente tem dois tipos que a gente pode ter de modulação, né? Quando a gente vai trabalhar, digamos, não na amplitude, né? Na modulação de amplitude, o portador é assim, né? AC cosseno de 2π FCT mais um θ, né? Uma coisa é trabalhar aqui, aí a modulação AM. E outra coisa é trabalhar aqui. Aqui é a modulação FM. Na verdade, aqui é a modulação em ângulo, o pessoal chama, né? Modulação em ângulo, que é a modulação no cosseno, certo? Essa modulação em ângulo pode ser em fase, chama de PM também, ou em frequência, FM, certo? Elas são intercambiáveis, então por isso que o pessoal só estuda normalmente uma, né? A modulação em fase, ela usa uma modulação em frequência, a modulação em frequência usa uma modulação em fase, então é meio que intercambiável, certo? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, a amplitude não vai mudar. O que está fora aqui, ó, não muda, certo? Isso é bom, porque você tem menos influência de ruído, né? Você não tem que, por exemplo, se preocupar tanto na hora da transmissão, porque você vai ter uma amplitude constante, significa que a potência de transmissão vai ser constante, certo? E isso é legal, isso é interessante, certo? Então, antes da gente começar a falar da modulação FM, ele simplesmente fez isso, olha. Em vez de trabalhar, né, com a amplitude, né, e a fase lá da portadora que a gente já estava acostumado a trabalhar, ele chamou isso aqui de um θ de T, porque na verdade isso aqui é realmente um ângulo que você tem, cosseno de alguma coisa, cosseno de um ângulo, certo? Esse ângulo é que nem se a gente pensasse isso aqui como se fosse um movimento, né, um movimento uniforme, né? Você tem lá espaço, velocidade e aceleração. Como é que a gente fazia lá? Você tinha o espaço, a derivada do espaço era a velocidade, derivada da velocidade era a aceleração. Aqui é a mesma coisa. Você tem o ângulo, θ de T, a derivada do ângulo é a velocidade angular, é o ômega, certo? É o ômega. E a derivada da velocidade angular, se existir, né, é a aceleração angular, certo? A gente aqui não está mexendo com isso. Então o que ele fez foi simplesmente fazer isso. Ele colocou aqui um θ de T. Nesse caso aqui, ó, ele falou que esse ângulo, né, ele varia, né, numa portadora qualquer, esse ângulo, ele varia linearmente com o ômega, né? Na verdade, a gente coloca isso aqui, mas a gente sabe que isso aqui, na verdade, é o quê? Um ômega C, certo? É um ômega C, que é a frequência angular, certo? Então, esse θ de T, ele varia linearmente com o tempo, né? Através de uma frequência ômega, certo? Ok? Quem é, então, o nosso ômega? Quem é a nossa frequência angular instantânea? É a variação do θ de T, certo? A velocidade angular instantânea é a variação do θ de T. A cada instante de tempo T, se você derivar e pegar o valor, né, você tem a sua velocidade angular, né? Por exemplo, o θ de T o θ de T é uma função, né, do tempo, certo? É o seu ângulo em função do tempo. Se você deriva um ângulo em função do tempo, você tem a velocidade angular, certo? Se você quiser saber em cada instante, é só pegar em cada instante, sem problema,
Ok? E ele usa isso para justamente, como a gente vai ter uma variação, né? Quem é, então, minha velocidade angular instantânea? É a derivada, né, do ângulo, né, do θ de t em relação ao tempo, certo? Se você quiser saber quem é, né, isso em função de frequência, você teria aqui 2π Fi, que é a frequência instantânea, igual a d dt de θ de t, certo? Ou seja, o Fi vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 2π, que multiplica d θ de t dt. Se você quiser agora inverter isso, o que você tem? Você tem que θ de t, que é a sua lá fase, né? É igual a 2π integral de Fi dt. Certo? Claro, essa integral, né, se ela for uma integral indefinida, você coloca um θ zero para começar no valor zero. Certo? Se fizer a integral. Por que ele colocou esse θ zero? É porque você derivar e encontrar a mesma fórmula. Você deriva o θ e vai aparecer lá o 2π Fi dt e vai aparecer zero, porque θ zero é uma constante. Tá? Ele coloca ali só por, digamos, desencargo. Certo? Legal? Então, o que acontece? Na verdade, o que você vai ter é que esse θ de t, que é o que está dentro do parênteses lá do cosseno, né? Ele vai ter, ele pode ser expresso assim, ó. Né? A gente podia escrever dessa outra forma, tá? Legal. Que mais? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer com que essa frequência aqui, que está aqui dentro dessa integral, né, que é a frequência instantânea, ela varie. Né? O Fi de t agora varia em torno de uma frequência central. Essa frequência central, tá, ela é fixa, certo? Então é a frequência da portadora. A frequência da portadora é fixa, como a gente viu lá em modulação AM. Só que aqui na FM ela vai variar. Só que ela vai variar o quê? Aumentando ou diminuindo. Aumentando quanto? Aumentando K, né, F M de T, né, se o KF M de T for positivo, ou diminuindo se o KF M de T for negativo. Certo? Né? Se o M de T tem valor negativo, o que vai acontecer? Essa frequência vai diminuir. O K a gente sempre vai colocar, é uma constante de modulação, né? A gente vai só colocar ela não vai colocar ela negativa, coloca ela positiva mesmo, certo? Se o M de T é positivo, aumenta a frequência instantânea. Se o M de T é negativo, diminui a frequência instantânea, né? Se você pegar, né, o exemplo aqui, ó, nesses dois pontos aqui, ó, o nosso M de T é positivo, né? O que vai acontecer? A frequência, né, ela é que na verdade, a gente aqui vai ver que a frequência da portadora, ela depende também da integral de M de T. A gente vai mostrar isso, né? A frequência instantânea não. Então vocês vão ver que valores positivos, a frequência aqui no meio é maior, valores negativos ela é menor, né? Então tá lá, ó. Quem é a frequência instantânea na modulação FM? A frequência instantânea, ela vai ser uma frequência constante, certo? Mais um KF M de T, certo? Esse KF M de T é o desvio instantâneo de frequência. Ele é instantâneo por quê? Porque a cada valor de tempo, né, daquele M de T, você vai ter instantaneamente um desvio de frequência, certo? Ok? Ou seja, como é que funciona isso, né? Funciona da seguinte forma: como você vai ter lá dentro da sua... Como é que fica a sua forma de onda aqui? Deixa eu pegar. O nosso sinal transmitido lá vai ser um AC cosseno de
θ de t. Mas quem é o AC cosseno de θ? AC cosseno de 2π integral de FI de t dt mais θ0. O que vai acontecer aqui? Quando você substituir o FI de t por FC mais KF M de t, o que você vai ter? Você vai ter AC cosseno de 2π FC, vou botar aqui, 2π integral, não vou fazer a passagem direta, FC mais KF M de t, dt, mais um θ0, agora sim, vai ficar AC cosseno de 2π FC, FC é constante, não depende do tempo, então vai ficar 2π FCT, mais 2π integral de KF M de t, então posso até botar o KF aqui para fora, integral de M de t dt, mais um θ0. Essa é a expressão da nossa modulação FM. Está aqui, ó. Está escrito aqui. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Tem uma coisa interessante, né? Por que a gente coloca a constante de sensibilidade da frequência como sendo KF? KF não vai multiplicar uma integral? Se o KF for maior, o que vai acontecer? Essa fase, digamos assim, né? Esse desvio de frequência aqui, no caso, essa frequência com essa frequência angular, vai ser maior, certo? Então você vai ocupar mais espaço, né? Lá quando você fizer a transformada de Fourier, certo? Essa fase aqui, né? Na verdade, né? Isso aqui é o que a gente chama de ângulo ou fase, tá? É o θ de t, né? Quanto maior for, né, esse cara aqui, no caso, esse cara aqui que você está somando, né, maior você vai ter seu espalhamento lá na frequência. Né? Esse cara aqui, que a gente chama de 2πkF integral de M de t dt, a gente chama de φ grande de t, que é 2πkF integral de M de t dt, né, desculpe. Isso aqui é o que ele chama de desvio instantâneo de fase. Só para facilitar não ficar usando essa integral, ele usa isso aqui, um φ grande de t, certo? Um φ de t, na verdade não é φ grande, é φ de t mesmo, e ele chama, só para simplificar, então você fica 2π kF φ de t, certo? Bom, aqui ele bota um exemplo, né? Como depende da integral, né? A integral está aumentando aqui, né? A área está aumentando em relação ao tempo, o valor médio, digamos assim. Aí você tem uma integral aumentando. Quando você começa a diminuir o valor da integral, né? Por quê? Porque a área está diminuindo, digamos assim, né? Ela também diminui e vai diminuindo aqui o espaçamento, ou seja, a frequência vai diminuindo, certo? Ok? Legal. O desvio máximo de frequência, né, que ele define isso como ΔF, é simplesmente KF vezes o maior valor de M de t. Né, porque aí eu desvio máximo de frequência, porque eu estou trabalhando com a frequência em si. Modulação em frequência, a frequência depende de um valor, né, e não a fase, que é o que está dentro lá do cosseno. Né. E o desvio máximo de fase, por sua vez, vai ser o 2πkF, vai ser, supondo aqui θ de 0 igual a 0 aqui, ó, qual vai ser o desvio? Isso aqui é a fase, né? Ou o ângulo, né? Certo? Ok? Qual vai ser o desvio máximo de fase? Vai ser o valor máximo desse cara aqui, certo? O módulo dele, né? Tá ok? Botar o módulo porque ele pode ser para mais ou para menos, certo? O M de t, ele é um valor que pode ser negativo. O M de t aqui variando, certo?
Já o desvio básico de frequência é o maior valor que você pode ter justamente, né, no M de t. Certo? Claro, isso multiplicado sempre pelo KF, porque é uma constante de modulação que você vai usar. Tá? Esse KF é usado para a gente poder aumentar ou diminuir, por exemplo, o espalhamento espectral de um sinal. Tá? Exatamente. Tá? A potência a gente não tem que se preocupar, como a gente tinha lá que se preocupar em AM. E uma das coisas interessantes é que na modulação FM a potência vai ser constante, porque depende da amplitude ao quadrado, você não vai mudar na amplitude. Isso aí ajuda, né? É uma das vantagens de você trabalhar, certo? E agora vamos tentar entender um pouquinho de como funciona, então, o FM, se a gente fosse fazer a transformada de Fourier de um sinal que foi modulado em frequência. Vamos tentar entender isso, certo? Então, o que ele mostra aqui? Na verdade, ele pega um sinal qualquer, M de t, que vai ser o sinal modulador. E a gente já sabe, para cada valor de M de t, e aqui, claro, eu não vou trabalhar com M de t contínuo, eu vou trabalhar ele como se fosse uma escadinha. Então, para esse valor aqui de M de t, né, eu vou ter uma determinada frequência instantânea, certo? Para esse outro valor aqui, eu vou ter outra, vai ser essa aqui. Para esse aqui, eu vou ter essa frequência. Olha, notem, como é que vai ser essa frequência aqui do lado? Ela vai ser maior, né? Porque, teoricamente, dá para perceber ali que o M de t em cima é maior do que o M de t anterior, certo? Então, para cada valor do M de t, eu vou ter uma frequência, uma variação de frequência no sinal, no meu pulso senoidal, que ele está diretamente relacionado a isso, tá? Aí, o que vai acontecer? Isso é legal. Se você analisar separadamente, né, você pode fazer com que essa análise seja válida, né? Você faz uma amostragem, é o que ele está fazendo aqui. Ele está pegando o sinal e fazendo uma amostragem. Só que para você fazer essa amostragem aqui, ó, que é você dividir o sinal em escadinhas, você tem que fazer uma amostragem que não perca, assim, que seja coerente com o sinal. E a gente tem um teorema para isso, que é o teorema da amostragem. Então, a gente pode até fazer uma amostragem, a gente pode dividir o sinal até em pedaços menores. Mas não precisa dividir desde que o quê? Do que a frequência, né, que você faz a amostragem seja o quê? Na verdade, quem é a frequência de amostragem? 1 sobre t. Se ela for 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal M de t, quem é W? É a maior frequência de M de t. Teorema da amostragem. Né? Teorema da amostragem diz que se você amostrar um sinal, né, numa frequência de amostragem, né, que é 1 sobre t, t é o tempo de amostragem, 1 sobre t é a frequência de amostragem. Se você, e é em Hertz, tá? Então, se você amostrar numa frequência que é 2 vezes maior do que a maior frequência do sinal, o sinal pode ser recuperado absolutamente das suas amostras. Ou seja, você pode aproximar esse sinal pelas amostras. Beleza, é o que eu estou fazendo. Certo? O que vai acontecer então aqui? Então a gente pode dizer que o sinal aqui, ó, que é esse cara aqui, que é o S de t, né? Que são as senoides geradas por cada um dos M de t's, né? Notem que a amplitude é constante, né? O que está mudando é a frequência do sinal. Obviamente, esqueçam a fase, né? Aqui, para facilitar, a fase sempre vai ser 0 em algum lugar, tá? Mas esse sinal, a gente teria, na verdade, para cada pedacinho dele, ele pode ser uma soma, né? Esse sinal é isso, então, assim, a gente pode imaginar ele como sendo o quê? Como uma soma de vários pulsos retangulares que multiplicam cossenos de frequência fixa. Pulsos retangulares que multiplicam cossenos de frequência fixa? Sim, naquele intervalo, sim. São pulsos retangulares, cossenos de... Por que está multiplicando? Porque, olha só, o pulso retangular é assim. Embaixo tem o cosseno de frequência fixa. E a amplitude fixa também, né? Desculpe aí, mas agora dá uma variada aqui na amplitude. E quando você multiplica esse pelo esse, fica o quê? Fica justamente isso aqui. Certo? Legal, a gente conhece a transformada de Fourier disso.
A gente fez isso. A transformada de Fourier disso é um SYNC. SYNC de TF, inclusive. Né? Um AT SYNC de TF, essa é a altura do pulso FOA. Certo? Obviamente, se eu estou trabalhando em várias frequências, né? Aí esse... Né, porque eu tenho uma frequência constante, né? Aí você tem esse pulso deslocado para a esquerda ou para a direita. Certo? Porque, na verdade, a frequência é um FC mais um MI e FI. Né? Uma parte é fixa e uma parte é variável. Certo? Ó, a frequência instantânea vai ser FC mais KFMI. O que vai acontecer então? Você vai ter, então, um cara assim, ó, certo? Na verdade, tem um cara para cá, né, em FC mais KIMI, e tem um cara em... Aqui vai ter um FC, por exemplo, e vai ter um cara em FC menos KIMI, né? Que são os dois, né, extremos aí quando você está trabalhando com a transformada, certo? E aí o que acontece? Na verdade, o que acontece aqui é que eu tenho vários, né? Na verdade, para cada um desses caras aqui, para cada um, deixa eu ver se eu consigo colocar na mesma figura, para cada um deles vai ter um cara desses. Para esse cara aqui vai ter um outro, e assim vai ter um outro, certo? Ou seja, o espectro total não dá nem para desenhar, porque é a soma de vários SYNCs que continuam, certo? Ah, mas você desenhou lá em cima. É porque lá em cima era fácil, né? Eram pulsos retangulares que aconteciam a cada instante. Aí dá para somar na boa aqui e fica um sinal contínuo. Esse mais esse vai dar o quê? Vai dar isso aqui, né? Vai dar isso aqui e logo na sequência vai dar o quê? Vai dar isso aqui. Agora aqui não, quando eu somar esse cara aqui, que tem um SYNC aqui que vai para os dois lados, depois vou pegar um outro SYNC que está do lado dele praticamente, vai para os dois lados também, uma zona. Talvez se eu mandar um MATLAB fazer, ele some. Faça uma soma. Ele consegue fazer isso. Aí eu tentar aqui, não vou nem tentar fazer. Certo? Ok? Provavelmente tem até, vai dar um 5, sei lá. Eu sei o seguinte, que vai, né, notem, esse deslocamento aqui, para cá e para cá, na hora que você vai fazer a transformada, ele depende de um valor máximo, que vai ser o ΔF. Que é o ΔF máximo, concordam comigo? É o máximo que vai chegar. É até o ΔF. Então ele colocou aqui, ó, vai ter uma porrada de... No limite, né? No limite, você vai ter um cara em FC menos ΔF e FC mais ΔF. Que é o maior valor possível. Que ele pode espalhar. Os outros todos vão estar ali no meio. Por quê? Porque ΔF é o desvio máximo de frequência. Certo? Então, se a gente possa imaginar que aqui no meio tem um monte de SYNCs. Tá? Tá certo? Tem um monte de SYNCs aí. Para cada um dos MIs de texto que você está trabalhando. Certo? Aí ele quer, por exemplo, como é que eu consigo definir a banda, né, o espectro do sinal de frequência usando essa parte aqui que eu acabei de fazer. Na verdade, se a gente pensar bem, o espectro é infinito. O SYNC não acaba. Não acaba nenhum deles. Aqui só está desenhado em preto, eu vou até tirar isso aqui. Os SYNCs no limite, que são os SYNCs que vão no máximo dos MIs de T, né, que você está trabalhando, KF MI de T. Certo? Máximo de KF MI de T. Isso é no limite. Mas eles continuam. Esses caras continuam. E os outros também continuam. Ou seja, o espectro é infinito. Né? Aí você pensa bem. Não dá para ficar trabalhando com uma coisa que usa um espectro infinito de frequência. Então a gente vai ter que cortar através de filtros, etc. E tal, né? Na verdade, a gente só considera, para efeitos de ter uma ideia do espectro de um sinal, né? Porque a gente está fazendo algumas aproximações aqui. Não vou entrar em detalhes. A gente só considera até aqui, ó, até esse ponto. Aqui e até esse ponto aqui. Certo? Como os outros são mais para dentro, então os outros você já vai fazer a mesma coisa, você vai considerar até antes. Então, só pega os extremos mesmo. Então, quanto é que vai dar, né, a largura de faixa, digamos assim, ocupada pelo sinal modulado em frequência? Vai dar FC mais ΔF
menos FC menos ΔF, que vai dar quanto? 2 ΔF. FC menos FC, ΔF menos ΔF, 2 ΔF. Sabe porque o FC está aqui, né? Está no meio. Tá legal? Certo? Então, vai ser 2, cara. 2 ΔF. Legal? Mas o ΔF é até aqui, ó. Tem um espaço que é esse aqui, que a gente tem que contar também. Só que aí o que acontece, né? Lembra, a gente usou 1 sobre T, né? Que é, na verdade, esse espaço aqui, é essa frequência que foi colocada aqui. Ela vai ser o quê? É a chuva, né? É igual a 2, tá? E esse valor é 1 sobre T. Isso a gente vê lá no espaço, que até, quando a gente faz a transformada do sinc, que foi a sinc de TF. Então, o primeiro zero é em 1 sobre T. Vai 1 sobre T grande, que é o intervalo de amostragem. Isso a gente viu lá atrás em transformada de Fourier. Então, na verdade, é 2W. Então, qual é que é a nossa faixa? Mais 2W de um lado, mais 2W de outro. De W, quem é? Só lembrando, é a máxima frequência do sinal modulador. Quem é ΔF? Ninguém lembra, né? É KF, é máximo, é o desvio de fase máximo, né? É desvio de frequência máxima. É máximo de quem? De KF módulo de M de T, né? Certo? Então essa é a maior. Qual vai ser então a banda? Vai depender do valor máximo que o M de T vai, que o KF M de T vai assumir, e vai depender também da frequência máxima do sinal. Só que, se você usar essa aproximação, que seria, qual é o espalhamento espectral, então, é o espectro que o sinal em FM usa. Em vez de ser 2 ΔF mais 4W, que o W é a maior frequência, né, do sinal, certo? Se usa na prática apenas 2W, tá? Porque a gente faz algumas aproximações que a gente usa o teorema da amostragem aqui. Eu não vou entrar nesse detalhe, é até complicado matematicamente falando. Na experimentação, o Carson, um cara que simplesmente verificou que não era esse espelhamento todo, não. Em vez de ser 2W, vai ser, em vez de ser 4W, vai ser 2W. Essa é a fórmula de Carson. Você quer descobrir o quanto de espectro o sinal modulado FM utiliza, ou você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai descobrir através do M de T. O que você vai ter que descobrir? Você vai ter que descobrir qual é o valor máximo do sinal modulante, do M de T. Se ele não for limitado, então fudeu. Né? Se ele não for limitado, ferrou. Né? Mas se você tiver um sinal limitado, por exemplo, aqui, ó, vou pegar um sinal limitado aqui, um M de T limitado aqui em cima. Né? Ele não colocou, né? Vamos supor que isso aqui seja M de T. Né? Qual vai ser o valor máximo aqui? 2π, certo? Vai ser 2π. Ok, qual é o máximo? O mínimo é 2π, mas é módulo, né? Então, o máximo é 2π. Então, o KF, depende da minha conta, vamos supor que KF seja igual a 1. Então, vai ser 2π, né? De frequência, de hertz, mais o maior valor de frequência do sinal aqui que você tem. Vamos supor que a frequência do sinal seja, ela é constante, o sinal... eu até posso botar um exemplo desse na prova. Pedir para fazer isso na prova. Posso colocar um sinal lá, uma onda retangular, para cima e para baixo. Ela é periódica, tem uma frequência única. Ela é periódica, tem só uma frequência. Então a frequência dela é única, certo? Aí você coloca assim, porque na verdade é a frequência senoidal, mas vamos botar lá. Pode o senoide, por exemplo, coloca uma senoide. Por isso que a gente, inclusive, faz isso com o sinal senoidal, que é muito mais fácil de entender. Aí você coloca lá a frequência do sinal senoidal e você vê lá qual é a amplitude da forma de onda, você já tem o máximo de M de T. Te dou o KF, te dou a frequência da onda, você pode calcular lá pelo tempo, você já tem qual é o espelhamento espectral daqui. Tá? Legal. Continuando então. Ih, rapaz, eu não tinha aumentado isso aqui, desculpa, deixa eu perder um tempinho, só para ficar mais visível.
Agora vamos fazer umas aproximações além disso. Senão a gente não consegue estudar analiticamente, né? Até porque a modulação AM, a gente faz uma coisa linear, né? E a FM não é linear, porque é um θ dentro de uma função. Lembra quando você tem lá sistemas lineares, né? Você pode fazer soma, não sei o quê. O que é não linear? Você lembra? Se tiver uma função do tempo, se tiver lá dentro, já é não linear. Né? Ferrou. Esse negócio do método indireto, eu vou explicar e vocês vão aceitar. Eu até vou pular aqui, ó. Não é isso não, é porque eu não vou fazer o exemplo hoje. Não, eu não sei se a gente vai estar em greve semana que vem. Se tiver em greve semana que vem, eu faço o exemplo na internet. Se não tiver em greve, a gente faz exemplo em sala, pô. Entendeu? A decisão não é hoje, tá? Então eu vou até pular o exemplo. Ó. Tá, vou voltar aqui. Ó. Oi? Se dá para explicar matematicamente, você vai falar. Não. Ali não é nem explicar. O explicar eu vou. Só não vou fazer o exemplo, porque na verdade isso é o que eu falo. O exemplo, ele é complicado se você não faz pela primeira vez. Mas você vai ter a teoria antes. O cara fala como eu falo, você usa a matemática aqui para mostrar as coisas. Aí você vai colocando uma atrás da outra. Vou vomitando informação. O que eu estou fazendo, né? Aliás, eu teve uma aula muito legal sobre como usar metodologias diferentes na sala de aula, que a gente vai usar, infelizmente, a turma de vocês não vai pegar ainda, né? Mas daqui uns 2 anos vai ter coisas diferentes na sala de aula. Não sei nem se vai ser eu que vai dar aula de princípio, mas se eu for dar, eu vou mostrar. Mas o que acontece hoje em dia? Acontece isso mesmo. O professor vai entupindo a cabeça de vocês de um monte de teoria, né? Ainda vai explicando, Eu aqui, pelo menos, vou explicando, tento explicar. Alguns nem explicam. Vocês sabem, vai lendo o slide, não é ou não é? Eu sei, tenho colegas, eu conheço os colegas, né? Alguns leem o slide. Às vezes ele nem entendeu. Você pergunta, ele, não sei o que foi você ver, né? Ele sai pela tangente. Né? Ok? Acontece, vocês sabem disso, né? Então, não é... Isso vocês convivem, não é nem na universidade, desde o ensino médio. É ou não é? Vai ter cara bom, que tem outros que vão falar, tem gente que vai ter a humildade de falar, cara, não sei. Né? Eu acho legal o cara chegar e falar, não sei. Vou estudar. Fala, não sei, nunca vi isso. Ou então, vi há 30 anos, cara. Há 30 anos eu não entendi. Professora ruim, eu perguntei a mesma coisa que você perguntou, ele me respondeu até hoje. Já deve ter morrido. Né? Ok? Mas é isso. O professor vai colocando um monte de coisa na cabeça de vocês, aí chega na prova e você vomita. Concorda comigo? Você vai engolindo aquela merda, engolindo, chega na prova e você faz. Vomita tudo no papel. Né? É basicamente isso que acontece. Tá? A gente tenta mastigar um pouquinho para você não ficar tendo indigestão. Se tiver que vomitar, vomita só na hora da prova, não durante a aula. Né? Então a gente dá uma mastigada. Legal? Então tá, vamos lá. Vamos agora. Já vimos que a coisa não é simples. Então agora vamos para a primeira aproximação. FM de faixa estreita. Né? Que porra é essa FM de faixa estreita? Vocês vão entender já mais à frente. Né? Então o que ele faz? Lembra que olhar o desvio de fase? Ó? O θ de T, né, que é aquele negócio, vai ser o quê? Vai ser o 2π. Deixa eu pegar lá em cima. Eu não quero usar a mesma coisa. Mas é 2π FCT, vamos lá. Desvio de fase. Mais 2π KF. Integral de M de T. Vou tirar dt, vou tirar o θ, né? Para não complicar a minha. Tá aqui, ó. É o θ de T. Certo? Escrevi aqui, estava aqui. Desculpa aí, galera. Mas estava aí. Então eu já tenho esse θ de T aqui. Ou seja, isso aqui é a minha fase, o meu ângulo, né? Que está variando dentro do cosseno lá, da minha portadora.
Né? O meu AC está constante, está variando o meu ângulo ali dentro. Certo? O que vai ser? Né? Então isso aqui tem uma frequência, isso aqui tem uma fase. Essa fase, na verdade, aqui é que vai variar. Certo? Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, primeiro, o θ0 igual a zero. A gente vai considerar o seguinte, a gente vai considerar que esse desvio aqui da fase, que é o 2π φ de t, lembram quem é o φ de t? Né, ó, 2π φ de t. Né, 2π kf φ de t. Ó, isso aqui é o φ de t. A gente vai considerar isso muito pequeno. Tá? Muito pequeno. Ou seja, o 2π kf integral de m de t dt, certo? É muito pequeno. Tá? É um valor bem pequeno. Tá? E aí, se você fizer isso, você pode dizer o seguinte, ó, que o cosseno, né, se ele é muito pequeno, ele tende a zero, digamos assim, né? E a gente sabe que quando essas coisas tendem a zero no cosseno, né, o ângulo tende a ser o próprio seno, certo? E o cosseno tende a ser 1. Né? Quando está lá a coisa, né? O ângulo e o seno se confundem, porque estão quase, né? O triângulo, você faz isso mostrando por triângulo, né? Você faz um triangulinho, né? E você vê que fazendo uma ampliação, né? Você aproxima esse arco aqui como se fosse essa reta. Certo? Não é isso que a gente faz? O arco é como se fosse a reta. Ele está muito pequenininho, né? Você pode imaginar como se fosse isso. Certo? Então, o ângulo vai tender a zero, o cosseno vai tender a 1 e o seno vai tender ao ângulo. Se você pegar e aplicar cosseno de A mais B, vai ser cosseno A, cosseno B, seno A, seno B. Quando você substituir agora os A's e os B's, você vai ter um cosseno de 2π kf de t e você vai ter o quê? Um seno de 2π kf φ de t, certo? Isso aqui você vai aproximar por quem? Por 2π kf φ de t, esse seno, certo? E esse cosseno você vai aproximar por quem? Por 1. E aí o que vai acontecer? Aí você vai ter isso aqui, ó. Que, se vocês olharem, é uma modulação AM, daquela que manda portador e tudo. Caralho, como assim? Galera, ó, a portadora está aqui. AC cosseno 2π FCT. Bonita ali, né? Bonita, modulação AM, né? O outro, aqui, o seno a gente sabe que é um cosseno. Atenção, o seno é um cosseno. A portadora está ali também, né? É um cosseno mais um... A não ser por um θ, um π sobre 2, é exatamente o mesmo cosseno. É a portadora lá. Ali é a portadora. E ela está sendo modulada em amplitude, né? Por quem? Desculpa, até botar aqui, ó. O AC seno está aqui, desculpa. Deixa eu colocar aqui, ó. O AC seno está aqui, ó. Podia até ter colocado assim para ficar bem mostrando. O 2π kf φ de t é o sinal modulador. É o sinal modulador. Só que esse sinal modulador é um pouquinho mais complicado do que a gente já viu. A gente estava acostumado com o sinal modulador que era o m de t, no AM. Agora a gente tem um sinal modulador que é a integral de m de t. Tudo bem. Mas, se a gente fosse fazer... Agora, se eu quiser ver o espectro dessa coisa, não fica uma coisa escrota. Como assim não fica uma coisa escrota? Pô, porque agora é uma modulação AM, cara. Não é uma modulação FM. Não tem um monte de sintes somados. Concordam comigo? Ah, mas você usou aproximação. Sim, eu usei aproximação. Eu usei aproximação de faixa estreita, senão a gente não consegue raciocinar. Ainda vou usar outra aproximação. A primeira aproximação que eu fiz, faixa estreita. Ou seja, aquele desvio de fase máximo é pequeno. Certo? Ok. Aí você fala, não dá para fazer. Ué, mete o KF pequenininho, filho. Que é uma integral de m de t, né? Ué, mete o KF pequenininho. Se botar um KF que é um em cima do... mas aí é ruim.
Se eu quiser fazer isso, eu não consigo modular numa faixa de frequência que me interesse. Sim, aí você vai fazer o quê? Um multiplicar. Você vai primeiro trabalhar com faixa estreita, para depois trabalhar com FM faixa larga. E como é que você vai fazer? Você vai fazer um multiplicador de fase. Aí você bota N vezes o que você quiser. É aquilo que era estreitinho, desvio de frequência era pequeno, você bota o desvio de frequência que você quiser, bota o N quantas vezes quiser. Ah, mas você tem que usar outro circuito. Por isso que a gente é engenheiro eletrônico, né? Eletricista, de telecom. A gente sabe fazer circuitos, né? Ah, mas o circuito é foda. Por isso que a engenharia elétrica é foda. Ué, é foda. Cara, vamos combinar. A gente fica arrumando os problemas para depois encontrar as soluções, né? Concordam comigo? Né? O cara me deu a solução para um problema que eu não tinha, né? A definição de consultor, né? O cara que me dá soluções para problemas que eu não sabia que tinha, né? E é basicamente a gente fica lá só tomando. Mas entenderam isso, né? Tá? Primeira simplificação, FM faixa estreita. Porra, dá para analisar o espectro agora. Qual é o espectro disso aqui? Ó, faz a transformada de Fourier. Não é um sinal transmitido? Faz a transformada de Fourier, vai dar o quê? Vai dar 2 impulsos lá nos F6, certo? Aí a largura de faixa quanto é? Já é a largura do FC. Concorda comigo? Já é FC pelo menos a largura de faixa. 2 FC. Certo? 2 FC, porque é o, né? Que essa é uma largura de faixa da frequência máxima do sinal que está sendo transmitido. Tá? Porém, tem ainda o quê? O fisão. Quem é o fisão? Fisão, na verdade, é o seguinte, ó. Quando você faz transformada de Fourier disso aqui, ó, o que vai dar? Vai dar AC2πkF, certo? Não é isso? Porque se o AC é constante, 2π é constante, KF é constante, vezes quem? Vezes a transformada, aqui é o Φ maiúsculo. Φ maiúsculo tem as barrinhas, né, em cima e embaixo. De quem? De F. Como está deslocado, né, pelo teorema da modulação, né, certo? Você tem o quê? Você tem o F mais FC e F menos FC, certo? Então, desenhando, fica isso aqui. Aí, detalhe, o que vai acontecer aqui? Quando você pegar aqui a maior frequência, né, a banda que você está usando aqui, né, nesse caso aqui, ó, notem qual é o espectro. O espectro tem dois impulsos, certo? Tem 2 impulsos, que é o cosseno. E depois, ó, tem esse AC πkF, porque na verdade, lembra? Divide por 2, né? É AC sobre 2, não sei o quê. πkF vezes o módulo de F menos FC. Ele bota ali. Quem é a transformada de Fourier de φ de t, que é o φzão de F menos FC? É a transformada de Fourier da integral de m de t dt, que é o m de f, o J2, J ômega f, né? J2. Oi? Obrigado. Não. Obrigado. Deu zebra? Já voltou. Né? Sobre J2πf. Certo? Ok? Ou seja, essa faixa de frequência utilizada pelo módulo de φ grande de f, é a mesma faixa de frequência usada pelo sinal m de f. Isso aqui, na verdade, quem é? O φ grande de f. Certo? Ok? Porque isso aqui não é o φ de f? φ de t? Então isso aqui quem é? É o φ grande de f. Transformada de φ de t, φ grande de f. Certo? Ou seja, a frequência é a mesma. Oi? Não, eu sei, mas aí eu estou supondo que você tem valor médio número. Não, mas na verdade eu não estou usando aqui. Tem um termo no Fourier que é justamente o f de 0, né? Mas considera nulo para facilitar, tá? Ok?
Ok? Então está aqui, ó, propriedade da integração, e eu cheguei a isso. Tá? Então o que, é que vai acontecer? Na verdade, porque na verdade é um termo constante, ele provavelmente não vai atrapalhar na frequência em si. Não tem F, é um delta. Você está entendendo? Não vai mudar. O que ele quer mostrar aqui é o seguinte, é que se a frequência máxima de M de T é W grande, por exemplo, a frequência máxima do M de F vai ser, né, W grande, né, a banda vai ser 2W grande, a gente vai para cima e para baixo, e do φ de T, do φ de F, do φ grande de F também vai ser a mesma coisa, você está dividindo por F, não está mudando, né, é uma função de F, se a frequência máxima vai ser, se a banda desse cara aqui, se ele ocupa 2W, certo? O φ grande de F também vai ocupar 2W. Na verdade, o φ grande de F é igual, certo? E a gente fala que essa é a menor... Então, o que vai acontecer? Quem está usando essa banda lá no FM, no caso, quando você tem... O cara te fala de faixa estreita. Quando você trabalha com faixa estreita, é a menor banda que você vai poder trabalhar, porque é equivalente de um sinal, certo? Então é essa banda aí. Isso que ele chama de FM faixa estreita. Tá? Que ele mostra como é que você pode gerar isso. Tá? Então ele pega um sinal M de T, usa o integrador, tem o φ de T. Tem o multiplicador K, que é o KF, né? Certo? E aqui você tem como chegar no seu S0 de T. Aqui. Notem, é um circuito bem mais simples para você fazer. Isso aqui é uma modulação FM? Sim, é uma modulação FM, mas está usando o quê? Está usando uma modulação AM. Ah, mas está modulando em frequência? Está modulando em frequência, é só você voltar todos os exemplos. É só você transformar o θ no cosseno o θ praticamente zero sendo o cosseno de θ, né, que vai dar 1, é só você pegar o ângulo, né, o seno de θ transformar em θ, você volta tudo. Certo? Então a modulação de frequência pode ser através desse diagrama de blocos aqui. Ou seja, isso aqui é uma modulação de frequência sim, em faixa estreita. Tá? Certo? Agora vamos pegar e vamos fazer o quê? Vamos fazer uma outra aproximação. Vamos fazer agora a modulação FM com um sinal modulador senoidal. E aí você tem algumas aproximações importantes. Tá? Você pode fazer senoidal e faixa estreita, mas agora eu estou só senoidal. Não estou me preocupando com o faixa estreita. Vamos pegar só o senoidal. Certo? O que é senoidal? Sinal senoidal é desse tipo aqui. M de T é igual a cosseno de AM, cosseno de 2π FM de T. Certo? Qual o valor máximo de M de T? O valor máximo de M de T é AM. Certo? Então qual é o desvio máximo de fase? ΔF. ΔF, o desvio máximo de fase é o máximo de KF M de T, ou seja, é o máximo de KF vezes o AM, né? O KF é constante, então é KF AM. Esse é o desvio máximo de fase, certo? E aí, desculpa, de frequência, claro, ΔF. O desvio máximo de fase é a integral disso aí, certo? É o 2π KF φ de T, né? Que é o 2π KF AM cosseno de 2π FM de T, integral, certo? Essa integral dá quanto? Seno, essa integral aqui vai dar seno de quem? Sobre não é isso? Né? Porque você deriva, vai dar um cosseno, vai cortar. Não é isso? Tá. Se você pegar isso, né, multiplicar pelo AM, multiplicar pelo KF e multiplicar pelo 2π, vai acontecer. Por que você vai fazer isso? Porque você está pegando essa integral aqui, ó. Está multiplicando por 2π KF. Então, eu estou querendo encontrar quem? O meu desvio de fase. Certo? Desvio de fase, por definição, é 2π KF integral de M de dt. Certo? Desvio de frequência é KF M de T. Desvio instantâneo, né? Desvio instantâneo. Desvio máximo é KF M de T máximo. Certo? Ok. Cortou. Como você tem ΔF
né, sendo o KF AM, isso aqui é o quê? Isso aqui é ΔF, certo? Então isso aqui fica ΔF sobre FM vezes seno de 2π FM de T. Ele define isso aqui como sendo beta. Definição. Tá? Eu não gosto muito do jeito que ele coloca as coisas no livro. Entendeu? Que ele coloca e depois ele fala. Aí fica difícil de entender às vezes. Né? Então ele coloca lá. E aí ele beta, ele chama de. Ele considera isso como sendo o índice de modulação do sinal FM. Lembra do Mi? A gente tinha lá, do índice de modulação do AM? Né? Agora a gente tem o índice de modulação do FM. É um ΔF sobre F. Lembrando que o ΔF é o desvio máximo de frequência, certo? Então ele vale, nesse caso aqui, ó, ele vale KFAM. No sinal, porque eu estou trabalhando com sinal senoidal para simplificar. Tá? Né? Então, o que vai acontecer aqui? Como é que vai ser o nosso sinal, então, que está sendo transmitido no nosso sinal FM? Vai ser um AC cosseno de 2π FCT mais, né, o desvio de fase, certo? Que é esse cara, que é o beta seno de 2π FMT, certo? Se a gente achar qual é o nosso KF? Quem é o nosso ΔF? KF vezes AM, certo? A gente quer, quando é faixa estreita, o que você quer? Você quer o seguinte. Agora entendi, desculpe ter colocado isso aqui. Qual é o valor máximo desse cara aqui? É 1, né? Não é isso? É 1. É o seno. Certo? Então, se você quer que essa porcaria seja bem pequena, o que você faz? Faz o beta muito menor do que 1. Certo? Muito menor do que 1. Se fizer o beta muito menor do que 1, o que vai acontecer? Desvio máximo de fase pequeno, e você pode usar as aproximações de quê? A condição de faixa estreita. Certo? Então, se o beta é muito menor do que 1, beta vezes seno de 2π FM de T ele tende a 0, que é uma coisa muito menor do que 1, multiplica 1. Certo? Isso aqui é a condição de FM faixa estreita. Tá vendo? Ele não coloca as coisas. E aí você tem que estudar e entender o que está acontecendo. Em nenhum momento ele fala isso. Né? Aí ele fala assim, ele simplesmente coloca assim, note que o desvio máximo de fase é igual a beta, e que a condição de FM faixa estreita é igual a beta muito menor do que 1. Por quê? Porque o seno, né? O módulo dele, máximo, quanto é que é? É igual a 1. Então, se você fizer o beta muito menor do que 1, essa coisa vai ficar muito o quê? Muito menor do que 1, muito pequena, certo? Se é muito pequena, pode usar as aproximações de FM faixa estreita. Muito menor do que 1, para o nosso caso, vai ser simplesmente menor ou igual a 0,1. Engenharia é foda, né? Muito menor do que 1, 10%. Famoso engenharia. Não, mas funciona bem, a gente faz um erro aí, é legal. Certo? Bom, a gente já viu que para a gente trabalhar de uma maneira que a gente pode fazer qualquer tipo de análise em FM, ele tem que trabalhar com faixa estreita. Ou seja, o desvio de frequência máxima é pequeno. Certo? E aí, isso é problema, porque às vezes você não quer um desvio. Você tem problemas. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Ó. Você, no esquema da geração de sinal, aí você tem um desvio máximo de frequência igual a 75. Certo? E você quer, por exemplo, justamente, você quer transmitir um sinal FM, um portador de 100 kHz e com desvio máximo de frequência de 75 kHz.
tá? E você tem que começar, você tem que instalar essa coisa pra cacete, pô. Né? Não é FM faixa estreita. Faixa estreita é quando os restos são pequenininhos. Aí o que você faz? Você parte de um modulador FM faixa estreita, cujo desvio máximo de frequência vai ser, cadê? 10 Hz, tá vendo? Aí você vai usar o quê? Você vai usar multiplicadores em sequência para criar moduladores, né, de faixa estreita que se transformam de moduladores para uma faixa o quê? Uma faixa maior, uma faixa larga. Isso a gente vai ver só na próxima aula com os exemplos. Mas esse método de gerar faixa, de gerar FM usando o método, a gente chama de método indireto, é um dos mais utilizados. Por quê? Você trabalha com as aproximações da faixa estreita e depois você usa multiplicadores de fase para transformar, né, o desvio que estava pequeno aqui num desvio que depende de quem? De N. Nessa brincadeira, você, além de aumentar a frequência do faixa estreita, você automaticamente, você também aumenta a frequência da portadora. Que sai de NFC para FC. Isso pode ser um problema. Você entende por quê? Porque a banda de frequências vai aumentar. Mas, às vezes você não tem jeito. Certo? É o que você tem que fazer. Aí você fala, mas de repente dá para resolver esse problema. Não tem uma portadora? Se você multiplicar pela portadora novamente, não é? O que você faz? Depois de passar por um filtro, passa baixas. Se você multiplicar a portadora por um outro sinal, detecção coerente. Tá difícil. É foda essa matéria, sabe por quê, galera? Tem que lembrar de tudo. Vocês perceberam isso? Tem que lembrar de tudo. Isso é foda. Eu não acho simples o princípio de comunicação, não, cara. Mais difícil do que sinais. Porque sinais, você meio que lembra de algumas coisas e vai encaminhando. Cara, princípios, você tem que lembrar de tudo que você viu. Senão você não sai do lugar. Mas é o que eu estou falando aqui, ó. Eu multipliquei por ele, né? O multiplicador de fase é bacana, né? Ele multiplica todo mundo por ele. Mas aí a portadora aumenta. Isso pode ser um problema para você na hora de transmitir. Porque a frequência vai ser maior, né? E aí você vai estar usando mais, né? Pode ser que a frequência seja tão grande que o meio tenha problema na hora de transmitir. Só que se você multiplicar por uma frequência menor, mais baixa, ele não faz assim? Ele não faz isso pelo teorema da modulação? Ele aumenta de novo a frequência, que ele diminui. Então ele pode chegar e colocar aqui. Então aquele sinal que estava lá com a portadora mais alta, ele vem para cá. Ah, mas e aquele outro pedaço foi mais alto ainda? Passa por um filtro. Passou por um filtro e não vai nem transmitir. Entendeu? Só vai transmitir na frequência. Nem precisa passar pelo filtro. Se o meio de transmissão já é o filtro, né? Ele já tem uma função de transferência. Como assim não precisa passar pelo filtro? É que você tem o meio de transmissão é por onde você manda a informação. Pode ser o ar, pode ser um par de fios, pode ser um cabo coaxial, pode ser uma fibra ótica. Se tu mete uma frequência de, sei lá, 10 terahertz num par de fios, ele vai, né? Ele simplesmente não vai, ele vai ignorar. Ele não, sabe? Você até coloca, mas o par de fios, ele mesmo já vai ser um filtro que vai filtrar essa frequência alta. Então, tá entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes, o próprio canal já é um fio. Né? Não adianta você tentar colocar uma frequência altíssima no canal, porque não vai ser transmitido. Onde é que você vai colocar a frequência altíssima? Onde você quer que seja transmitido. Onde o canal aguenta. Hoje, atualmente, são canais de fibras. O onda eletromagnética aguenta. O ar aguenta, sim, aguenta. Ele aceita tudo. Só que ele vai ter um decréscimo com a distância, né? E com condição até de... Qual é o trabalho que o André quer fazer? É tentar descobrir se a condição atmosférica atrapalha de maneira significativa. Atrapalha a gente sabe, mas será que é significativo? Será que atrapalha muito? Tem que ver isso. Bom, então o método indireto é o quê? É usar FM de faixa estreita quando você quer gerar FM de faixa larga. Vamos fazer um exemplo na aula que vem. Você usa um multiplicador de fase, tá? Basicamente isso. Você trabalha com justamente, você quer transmitir com faixa larga, começa com faixa estreita, né? Usa um multiplicador, gera uma faixa larga. Certo? Ok? Ó, é o que eu falei, o desvio de fase vai ser maior, mas a frequência central também vai ser maior. Certo?
Aí depois a gente vê o que a gente pode fazer mais tarde para resolver isso. Olha lá o método, ó. Olha os filtros aparecendo aqui, ó. Tá vendo? Para cortar a frequência que não quer. Olha o modulador aqui, filho da puta, ó. Né? Para que esse modulador? Porque você meteu multiplicou todo mundo, aumentou o faixa estreita, né? E aí aumentou também a frequência da portadora. Aí tu mete um modulador, novamente, para fazer mais e menos, e corta o que você quiser. Né? Ok? A gente vai aprender isso na aula que vem. Tá aprendendo? Vai fazer o exercício? Vai fazer. Legal. Agora, notem, eu acabei de gerar um sinal, que é um sinal que não estou falando em faixa estreita aqui. Já falei que a gente vai usar. Mas agora eu peguei um sinal que o sinal modulador é senoidal. Será que a gente consegue a gente já viu o seguinte, enxergar um sinal FM qualquer no domínio da frequência, a gente consegue em faixa estreita. A gente viu que vira um sinal AM, não é isso? Mas numa faixa qualquer a gente viu que é um monte de sinks somados. Será que com o sinal modulador senoidal dá para enxergar alguma coisa? Vamos ver isso, certo? Vamos ver isso. Então, ó, sinal modulador, o espectro de um sinal FM com um sinal modulador senoidal. Então, não existe uma expressão analítica, é uma soma infinita de sinks. Então, não é uma expressão fechada, certo? É uma soma infinita de sinks. Ah, existe quando é faixa estreita. Existe. Aí é uma modulação FM. Desculpa, AM. Tá? Mas, será que dá para fazer com uns tipos específicos de sinal modulador senoidal? Você fala, por que isso? Cara, porque aí, teoricamente, a gente pode usar até uma série de Fourier, né? Se o sinal for periódico, né? É legal ser um sinal senoidal, né? Ninguém usa, né? O Fourier é fogo. Ele viu que senoide acontece em tudo quanto é coisa da natureza. Criou uma teoria em que aproxima tudo por senoide, se você pensar bem. Ele é muito fera, era muito fera, né? Se tivesse internet, não tinha inventado porra nenhuma disso, né? Estava no Tinder, procurando mulher. Né? É isso aí. Mas vamos lá. Ok, vamos lá. Então vamos ver como é que a gente consegue pensar nisso. O que ele faz? Como é que é o sinal, o modulador, como é o sinal transmitido com um sinal modulador senoidal? É esse aqui, ó. A gente acabou de mostrar ele. Com as aproximações. É um 2πFCT, mais um beta-seno de 2πFMT. Se o beta for muito menor do que 1, é faixa estreita. Né? Se o beta é qualquer, é isso aqui. Certo? Onde o beta é o ΔF sobre FM, onde o ΔF é o KF vezes o maior valor de M de T. KFAM nesse caso. É KFAM. E aqui não é nem o maior valor. É KFAM porque é um sinal modulador senoidal. Tá? Legal. Como é que você escreve esse cosseno? Você pode escrever esse cosseno como sendo parte real da exponencial. E elevado a jθ. Quem é real de E elevado a jθ? Cosseno de θ. Certo? Fórmula de Euler. É ótimo, né? O cara não bota isso em lugar nenhum. Mas tudo bem. Não, eu estou falando isso porque... Tem um errinho aqui, ó. Aqui tem um J também, tá? Tá faltando. Legal? Isso aqui é o θ, né? Certo? Até um θ de T mesmo. É elevado a jθ de T, não é isso? É 2πFCT mais beta-seno de 2πFMT. Legal? Legal. Então, ele agora define isso aqui, ó. E essa parte aqui, E elevado a JB sendo 2πFM de T, como sendo S chapéu de T. Certo? S tilde de T. Ou seja, substituindo isso, esse S tilde de T, na fórmula de cima, chega aqui. Tá? Legal. Isso aí, galera, é um cosseno. Né? É um real de não sei o que, um E elevado a J. Né? Ok? Então é periódica, com certeza. Tá? E com o período, aliás, o S chapéu, isso aqui, ó. Isso aqui é uma função periódica, não há dúvida. Depende de quem? De FM de T. O período, né, é 1 sobre FM. Certo? Então o que eu consigo fazer aqui? Eu posso, né, simplesmente expressar esse S de T como sendo o quê? Como uma série de periódica. Né? O que é periódica? Aqui, ó.
Coloca aqui, vai colocando os T's aqui, vê se não vai dar. A cada período é 1 sobre FM, certo? 2π é FM, né? 1 sobre FM, certo? Período. Começa a repetir. Não é? A cada 1 sobre FM começa a repetir a função. Tá? Então, o E elevado a seno. É um seno que está variando ele. Se ele é periódico com a frequência de 1 sobre FM, né? Com um período igual a 1 sobre FM, obviamente o E elevado é a mesma coisa. O E elevado é o E elevado a alguma coisa. 2 elevado ia ser a mesma coisa e assim por diante. Se é uma coisa periódica, pode ser expandido em série de Fourier. O que é a série Fourier exponencial? Vai ser o coeficiente da série de Fourier exponencial vezes um E elevado a J2π NFM. Por que aqui? Aqui não é F0? Mas F0 não é a frequência fundamental. A frequência fundamental não é 1 sobre o período. O período não é... Então é FM. Certo? FM de T. Tá? Uma soma infinita. Ó. De menos infinito é mais infinito do CN. Tem que descobrir quem é quem. Quem são os CNs. Não é assim que a gente encontra a série de Fourier exponencial? Tem que descobrir quem são os CNs. Quem é o CN? 1 sobre T, integral de T sobre 2 até mais T sobre 2. O cara ele não coloca assim, né, pô? Ele já vai colocando, ele já sai rachando. 1 sobre T é um FM, né? T sobre 2, né? Não é isso? Né? É 1 sobre FM, dividido por meio. T é 1 sobre FM. Porra! Né? Eu tô falando isso porque... Bom, vezes o S chapéu, o S tio de T, elevado a menos J dt. Aí ele encontrou isso aqui, ó. Simplificando, encontrou isso aqui. Acreditem. Não é difícil acreditar, não é fácil. É só substituir. É só substituir, é fácil. Ó. Pega aqui, ó. Pega o S chapéu aqui em cima, ó. É fácil mesmo, não tô de sacanagem não. Pega esse cara aqui. E coloca aqui. Certo? Aí dá um E elevado vezes um E elevado. Aí vai dar, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui. Estão vendo? Não ficou isso aqui? Não, essa coisa aqui é bem fácil, não é nem complicado. O que ele complica agora? É ruim de eu ter... Era ruim. Eu não sei essa matemática, não, juro. Na verdade, esses caras são muito fodas. O que ele viu? Ele enxergou uma integral aqui. Uma integral... Não enxergou. Ele fez uma substituição. Chamou x de 2π FM de t. Provavelmente ele usava esse tempo todo. Esse cara, obviamente o Fourier, essa teoria toda vem dele, ele usava isso aí o tempo todo. Ele viu que essa integral começou a aparecer várias vezes. Certo? Ok? Então ele viu, opa, isso está em cara de uma integral que eu conheço que aparece várias vezes. Então ele arrumou, através de uma mudança de variáveis, para chegar numa coisa assim. Certo? Certo? E essa integral que aparece várias vezes, né, é uma função de Bessel de primeira espécie de ordem n. Tá? Essa é uma função que ela é tabelada, etc. Ela não é uma integral que você pode fazer através de tabelas, etc. Certo? Então é uma função, é uma integral, na verdade ela aparece várias vezes, você simplesmente tabelou ela, tem os números dela, o cara faz a integral usando métodos numéricos, etc. Certo? Então, essa é uma função de Bessel de primeira espécie e ordem n. Certo? Então, vamos dizer que esse coeficiente que dava feio pra cacete, porque o coeficiente era 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de e elevado a j, beta, seno de x menos nx dx. Vamos combinar que fica muito mais bonitinho se o cara escreve isso jn de beta. Ó. Fica bonito, não fica? Certo? Então, só para vocês terem uma ideia, na verdade, ó, o jn de y, vamos botar assim, é o quê? Só para o pessoal lembrar. Né? É isso aqui, a definição. Né? J beta não, J y de seno de x menos nx dx. É isso aí que é o jy de x. O jn, né, de beta é isso aí, substituir pelo beta. Legal? Legal. Agora, em vez de então usar esse CN feio aqui, ó. Desculpa, usar esse CN feio aqui, né? Eu usei simplesmente o quê? Né?
Eu pego esse, né? Esse eu simplesmente coloco como? Eu coloco aqui como sendo o quê? Jn de beta, certo? E isso é o S-chapéu, certo? Isso é o S-chapéu. Agora eu coloco esse S-chapéu que eu encontrei aqui em função da transformada de Fourier, coloco aqui dentro. O que vai acontecer? O S-chapéu vai ser isso, ó. Aliás, já está até aqui, né? Certo? E agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o real disso aqui, ó. Certo? Então, ó, substituindo agora esse S-chapéu aqui que está aqui dentro, né? O que vai acontecer aqui? Você vai ter um AC real de esse somatório aqui, que é o somatório dos reais, né? Real de somatório, somatório dos reais. Isso aqui é um Jn beta, que é uma função, um e elevado a j alguma coisa, é simplesmente o quê? O cosseno de alguma coisa. Que é real de e elevado a j alguma coisa, é o cosseno de alguma coisa. Certo? Ou seja, esse cara aqui, o S de t, se o sinal modulador é senoidal, você tem que lembrar disso, né? Ele pode ser expresso como uma soma infinita de cossenos, né, ponderados pela função de Bessel, certo? Para cada cosseno de uma determinada frequência Fc mais NFM, você vai ter um J de Bessel da ordem 1, da ordem 2, da ordem 3, assim, primeira espécie de ordem N, certo? Caramba, e aí? E aí é o seguinte, é uma soma infinita de cossenos. Mas é uma soma de cossenos, concorda comigo? Ponderada pela função de Bessel. Dá para fazer transformada de Fourier disso? Ah, é ponderada também pelo AC, mas tudo bem, isso é da portadora, tá? Dá para fazer transformada de Fourier disso? Dá. Transformada de Fourier disso vai ser uma soma infinita de deltas na frequência, ponderados pelo AC e pelo Jn. Então como é que fica isso? Né? Aqui, ó, vai ter esse cara para J igual a 0. Para J igual a 1 vai ter esse cara. Para J igual a 2 vai ter esse cara. Então, eu tenho sempre dois, né, de um lado e de outro, certo? Se espalhando. Certo? Legal. Ah, tá. Então qual vai ser a faixa que ele está usando? Vai ser a faixa entre o maior e o menor. Mas é infinito, então a faixa é infinita. Concorda comigo? Ah, não, mas é infinito, então a faixa é infinita. Aí o cara usa... Porra, é bonito isso, né? Vamos combinar. Pode ser complicado, mas que é bonito, é bonito. Né? Ele falou assim, agora vamos calcular uma faixa razoável. Né? O espectro, se você falar que o espectro é infinito, fudeu, não adianta nada. É melhor você falar que o espectro... Você já não tinha feito pela fórmula de Carson lá na frente, que você já tinha parado no 2W de um lado e 2W do outro? Então era delta F mais 2W, 2W? Não era isso? Já não tinha dado uma parada? Já tinha dado uma parada. Não é isso? Então agora, vamos tentar ver se a gente consegue parar. Se de repente essa soma vai caindo muito, né, esses espectros com muito, o espectro pode ser diminuído. Né? Então olha só. Só lembrando, então tudo que eu estou falando aqui está aqui nesse... É que quando a aula aqui a gente vai falando, às vezes eu não uso o projetor, fico falando mais aqui, e acabo não estou acostumado com isso. Por isso que eu falo que tem que mudar isso. A aula vai ser assim, mas diferente. Tá? Então observamos, portanto, que o espectro de amplitude de um sinal FM com um sinal modulador senoidal é constituído por impulsos espaçados de FM. Por que espaçados de FM? Não é o FC mais NFM? Tem uma frequência central, está lá o FC. Aqui. Aí depois mais FM, mais 2 FM, mais 3 FM. Por quê? Porque a minha função de t é assim, ó, é um somatório de cossenos que vão tendo esses espaçamentos. Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, certo? Ok? Legal. O tamanho de cada impulso é o módulo da função de Bessel vezes o AC. Tá? Ok? Ele nem colocou aqui, mas é vezes o AC sobre 2. Tá vendo? Ele botou SF subdividido por AC sobre 2. Certo? Mas então, é uma função, porque na verdade quem é? É o AC sobre 2 que multiplica o Jn. Tá? Legal. Aí ele primeiro colocou aqui as
funções de Bessel de primeira espécie e de ordem 0 até 4. Tá? Então aqui tem até mais, né? Foi até, não, botou até 0 até 4. Então a J0 de beta é essa aqui. O J1 é essa aqui. O J2. Quando é que você vai usar isso? Esse valor aqui tem função em função de J0. Esse aqui é em função de J1. Para um determinado beta, quem é beta? Pô, esqueci. É o KFAM dividido pelo FM. Lembra? Não, é o ΔF sobre FM. Sim, mas o ΔF no modulador senoidal é o KFAM. Ou seja, depende do KF. Você tem tudo isso num sinal FM. O KF tem que ser dado. O índice de modulação, né, porque é o beta. O KF tem que ser dado. Porque é justamente, pois o AM você sabe quem é, porque é a amplitude do sinal. O FM você sabe que é a frequência do sinal. Que sinal? Do M de T. Né? KF, o M de T quem é? AM, cosseno de 2π FM de T. Esse é o sinal. Então isso que a gente está vendo é só para o sinal modulador senoidal. Tá? Então para cada beta você vai ter um valor. Certo? Aí ele começa, então qual vai ser a largura de faixa máxima? Vai ser 2 vezes o N máximo de FM. Se não falar nada, o N máximo é infinito. É uma soma infinita. Só que ele vai querer o quê? Encontrar esse N máximo. Ou seja, quantas daquelas componentes... Não vão combinar. Se tiver uma componente desse tamanhozinho, não interessa nada no espectro. Né? Ela vai, não vai, você não vê o que está diminuindo? Né? Ó, essa é a maior. Vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Pela função de Bessel de primeira espécie. Você vê que ela vai caindo. Então, para cada beta, essa merda vai ser menor. Certo? Aí, o que ele faz? Olha só, concorda? Que para cada... Né? A primeira está aqui. É a mais alta de todas. Né? Dependendo dos betas, você vai ter valores menores. Certo? Escolhe um beta aqui. Tira um risco aqui, sei lá. Aí você consegue encontrar os valores todos. Você vai ver que todos os valores são menores do que o outro. Certo? Esse é um beta. Esse risco aqui, ó. Beta igual a 9. Chutei bem, né? Porque isso aqui ele não colocou também, né? O filho da puta. Ah, mas é função de beta. Sim, mas por que não coloca o beta aqui? Fica mais fácil de enxergar. Né? Raimundão é foda. Raimundão. Bom pra caralho, cara. Bom pra caralho. Também o cara dava aula de princípios de comunicações desde Matusalém. Né? O cara deu aula de princípios de comunicações em Matusalém. Aí é foda. Né? Aí é legal. Aí ele começa a falar algumas particularidades do JN de beta. Né? Aí ele fala, é uma função real. Legal. Com as seguintes propriedades. O J menos N de beta é igual a menos JN de beta. Ah, mas não aparece aqui não, aparece igual. Não, aqui ele bota o módulo. Aqui quando coloca o módulo não muda nada, tá vendo? O tamanho é igual, mas é por causa do módulo. Certo? E também porque na frequência, a gente no espectro, a gente também só se preocupa com o módulo, né, galera? E o módulo, vamos combinar, o módulo, se você botar uma fase diferente, mudou, o módulo volta. Certo? Então, acabou. Né? Legal. Aí, ele falou assim, ó, se o beta é muito menor do que 1, olha só, ele coloca aqui, olha aqui, ó, o beta é muito menor do que 1 é aqui, ó. Olha o que acontece com o J1, J2, etc, quando o beta é menor do que 1, não precisa nem ser muito menor. Né? Ele é praticamente zero. Você concorda com isso? Ele é próximo de 1, né? Ele é zero. Então, ó, isso o cara, como é que o cara descobriu isso? Cara, o cara descobriu isso olhando as funções de beta plotadas. Então, eles... Atenção, aí não é nem tão difícil você chegar nessas conclusões. Primeiro tem que plotar as funções de Bessel. Foi o que ele fez lá, plotou. Imagina o cara como é que ele fazia a função de Bessel lá naqueles tempos que não tinha computador. Porque agora, porra, tu manda pro computador fazer, filho. Mete 300 milhões de intervalos entre 0 e 1 e ele vai lá e calcula. Só vai demorar, não é? Imagina naquela época como é que o cara fazia. Meu Deus, né? Era. Essa galera era muito foda. Vamos continuar. Pulei aqui. Pulei. Opa, aqui. O J1, né, de beta é igual a beta sobre 2. E o JN de beta é qualquer coisa, né, tendendo a 0 para beta, para N maior do que 1.
Ou seja, né, você vai parar só em n igual a 1, né, cara? Você só vai usar o 0 e 1, né, para você poder fazer a sua... Né, porque é n maior do que 1, né? Então, faixa estreita é n igual a 1. Se o n igual a 1, n máximo igual a 1, você só usa aquela faixa. E aquela faixa mesmo que dava lá na hora do ômega, lembra da fórmula de Carlson? Era só uma faixa aqui. Era o FM, era o W. Era a maior frequência. Quem é o W lá no sinal senoidal? É o próprio FM, pô. É a única faixa de frequência. Né? Só lembrando que o W grande, lembra do W grande, que é a maior frequência do sinal MDT? No sinal AM é a única frequência. A maior e única, né? Ok? É que nem quando está chegando em Maringá de avião, as suas bagagens estarão disponibilizadas na esteira de número 1. E sempre que o cara fala isso, eu falo assim, da esteira de número única. Porque não existe esteira de número 2. Então por que ela tem o número 1? Só tem uma esteira no aeroporto de Maringá. Esteira de número única, né? Não é 1, né? Única, só tem uma. Né? Pô, o cara não está encontrando a esteira, impossível, filho, só tem uma. Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Guarulhos ainda já está assim. Você tem, quando você sai quando você sai do controle de imigração, que você vai lá pegar as malas em Guarulhos, na parte nova, na parte antiga também, tem muitas esteiras. Aí eles colocam um quadro, cara, que nem aquele quadro de voos que tem para decolar e para partir, eles colocam um quadro daqueles para as esteiras. Nos Estados Unidos, qualquer aeroporto mequetrefe, você tem um quadro daquele, porque é tanta esteira que você fica louco. Tem esteira que fica em outro andar, inclusive. No terminal, é um trem. Ah, não, mas é que esses aeroportos, a gente não sabe o que é aeroporto grande. E tem maiores... Dallas é muito grande, Miami é muito grande, Colorado, capital do Colorado. Pô, esqueci totalmente. Dallas é no Texas, Colorado. Esqueci, Denver. Puta que pariu, Denver é enorme. Denver é a área de Denver é a maior área de aeroporto. Denver é no Colorado. É lá perto dos Mormons, Salt Lake City, etc. É aquela área ali bem, subindo, perto do Canadá, mas por ali por cima. Porra, é impressionante. Mas tem aeroportos que são bem confusos também. Tipo Nova York, né? JFK é bem confuso. Heathrow é uma loucura. É o maior aeroporto, acho que em termos de terminais do mundo. É loucura. E às vezes você tem que... Eu cheguei uma vez em Heathrow que eu demorei. Sinceramente, galera, eu saí de um portão, pegando o trem, pegando não sei o que, andando não sei o que. Eu demorei 40 minutos para chegar no outro portão. E eu não perdi tempo. É muito grande, sabe? Você tem que fazer, eu tive que fazer baldeação no trenzinho. Pega um trenzinho, agora pega outro, não sei o que. Caramba, complicado. Também os caras conseguiram me colocar, né? Eu estava voltando da China, já estava tortinho, né? 12 horas de viagem, né? Aí já fica tortinho, é verdade. E aí vai pegar mais 12 horas para voltar para o Brasil. Foi a primeira vez que eu vim da China. Complicado. Bom, fazendo essas aproximações, se o beta é muito maior do que 1, quer dizer, não é faixa estreita, né, digamos assim, o n também tudo para n maior do que beta é 0, né? Então, o n máximo vai ser beta, certo? Que é o 1 para a faixa estreita. Ou seja, a faixa beta FM vai ser o delta F. Legal? Aí ele faz algumas considerações justamente com a largura de faixa, né? Aqui, ó, seria o 2 beta W, aqui, né? Que é o 2 beta FM, né? Que é o 2 delta F, certo? Por quê? Só para lembrar aqui, ó, pessoal, que beta é delta F sobre FM, né? Quando você multiplica, né, o beta T, que é o beta FM, o beta FM, né, que é o N máximo, né? N máximo igual a beta, né, para faixa larga, o que vai acontecer aqui? Para qualquer faixa, isso que eu estou falando, para faixa larga o N máximo é beta. Por que o N máximo é beta? Porque o JN de beta, para N maior do que beta, é identicamente 0. Então o N máximo é onde chegar em beta. Delta F e são duas vezes, né, porque é para lá e para cá, né? Então
você tem aqui 2 vezes isso, né? Desculpa, o beta é isso. O BT vai ser 2 vezes o beta FM, que vai ser 2 vezes o delta F sobre FM, vezes FM, que é igual a 2 vezes o delta F. Olha só, bate com o que a gente tinha visto lá no início, né? Que era o 2 delta F, lembra? Ok? Legal. E aí, ele fala de alguns critérios, né, de largura de faixa. Né? Então, por exemplo, como é que a gente compara isso aí com a fórmula de Carson, né? Que lembra que era 2 delta F mais 2W, que seria a fórmula de Carson para BT. Né? Então, o W vai ser delta F sobre... Se você colocar aqui, ó, 2 delta F em evidência, fica 1 mais 2W, aqui vai ser o FM, sobre 2 delta F. Corta, corta. Aqui vai dar FM sobre delta F, né? Então isso aqui é 2 delta F, multiplica 1 mais FM sobre delta F. Isso aqui vai ser 2, isso aqui tudo é igual ao BT, né? 2 delta F multiplica 1 mais, isso aqui é 1 sobre beta. Certo? Ou, aí depois coloca de novo, né? Aí fica, multiplicando por beta, fica 2W F sobre beta, que multiplica beta mais 1. Só que beta vai e volta toda hora o beta, né? Só que beta é delta F sobre FM. Então isso aqui é igual a delta F sobre FM. Então isso aqui vai ficar 2 FM 1 mais beta. Certo? Só para encontrar isso. Certo? Só para a gente finalizar o assunto. Já está terminando. Como é que a gente demodula sinal FM? Né? Olha que coisa simples. Né? Pega o sinal FM, a gente vai pegar. Deriva ele, aí vocês vão ver o que vai acontecer. Vai virar um sinal AM. Então, quando chegar lá o sinal FM no receptor, tu passa ele por um derivador. Quando você passar pelo derivador, vai ter um sinal AM com modulação em MDT. Olha que lindo. Aí você usa o quê? Porra, usa o detector de envoltório. Lembra que a gente usava detector de envoltório? Então, basicamente é isso. Olha lá. Como isso? Ó, o ST não é isso, sinal FM? Deriva ele, olha lá. Deriva da AC vezes isso vezes seno disso. Certo? Ok? Coloca 2πfc em evidência, usa a identidade menos seno de A igual a cosseno de A mais 2π, olha só como é que fica. Acreditem, né? Não precisa fazer as contas, acreditem. Vai ficar o quê? Vai virar um sinal AM cuja envoltória, olha aqui. Tá aqui, ó. Tirando o sinal DC, concorda? Tira um ali, sobra exatamente isso aqui, ó. Você não quer o MDT? É um sinal modulado, acabou. Né? Pode fazer. Como é que você demodula isso aqui? Ou você usa detector de envoltória, vai ter um detector de envoltória, vai ter um mais, tá vendo aqui? É fácil, né? Lembra? O detector de envoltória dá para usar tranquilamente. Certo? E aí, você encontrar o sinal de saída vai ser esse aqui, ó. Quando você usa o detector de envoltória. O que vai acontecer então? Simplesmente, você vai ter o sinal MDT ponderado por várias constantes. Isso aí não tem problema nenhum. Certo? É o sinal que você queria. Tá? Você pode usar essas constantes para poder trabalhar. A gente vai fazer uns exemplos assim, mas é bem fácil. Tá? Na verdade, os exemplos que a gente vai fazer é só essas passagens aqui, daqui para cá e daqui para cá. Não tem nada demais, não. É só matemática. Certo? Mas a demodulação é bem simples. O esquema é simplérrimo lá. Ok? Se você botar, então, umas constantes aqui na entrada do derivador, então você pode tirar tudo se quiser. Pode tirar amplitude, pode tirar tudo que você quiser. Já sai o MDT puro. Tá entendendo? Você faz um divisor. Certo? E aqui o resumo da modulação FM.
o que é o sinal, o que é a potência, o que é o sinal demodulado, qual é a potência do sinal demodulado, e a largura de faixa, isso aqui, claro, essa potência aqui, se o sinal demodulado for sinoidal, né, isso aqui seria kf ao quadrado, am ao quadrado sobre 2, certo? E a largura de faixa é isso aqui, da fórmula de Carnot, certo? A gente vai usar, agora, o que a gente vai fazer agora? Só exercício, certo? A gente vai usar todos, mas a teoria já foi toda. Legal? Então, beleza. Agora só exercício até a prova, vou dar lista, quando a gente voltar de férias, não é só exercício até a prova não, quando a gente voltar quando a gente voltar de aula, né, depois da recesso, aí a gente faz uma revisão assim mais, vamos combinar, a jato, tá? Eu não vou ficar explicando nada, só para a gente lembrar mais ou menos, aí já entra nos exercícios antes da prova, tá legal? A sugestão que eu dou para vocês, essa matéria não é simples, vocês sabem, né? Então a sugestão que eu dou para vocês sempre é